canal Abelhas de Mel Macatinga, o menor canal, é o canal do universo, menor, mas o melhor. É assim que funciona. Já dizia o poeta que é dos menores frascos, embalagem, que saem os melhores perfumes. Não sei se para perfume, mas para vinho, também não sou especialista, não sou enologista, mas as garrafas de vinho pequenas que são boas, as de 750 ml, aquelas garrafas de 5 litros, elas não valem nada. O vinho é de baixa qualidade. Então, pessoal, antes de começar o nosso vídeo, de fato, eu vou falar aqui sobre a questão de ganhar dinheiro com abelhas. E aí eu vou pontuar alguns pontos aqui, que muita gente tem entrado em contato, outras pessoas estão iniciando, inclusive uma pessoa que entrou lá de Fortaleza, entrou em contato comigo ultimamente, falando sobre se dá para ganhar dinheiro, quais seriam essas vertentes, quais seriam os caminhos a seguir. Na verdade, eu não tenho o mapa da mina. Eu não sou dono da explicação. Talvez tenha pessoal aí, esses grandes blogueiros. Não é o meu caso, nem sou blogueiro. Às vezes tem gente lá que bota, você vê lá na verdade, nos perfis, blogueiro, profissão, blogueiro, é uma profissão agora. Profissão, YouTube, e segue. Mas, eu queria, por favor, para vocês mandar esse vídeo para 5 pessoas que não criam abelhas. Manda para 5 pessoas. Pode mandar para criar abelha, mas manda para 5 pessoas, seja parente, amigo, pessoas que vocês conhecem. Sempre vocês têm contato. Sempre tem. Os vídeos que eu recebo, muitos vídeos legais, eu mando para algumas pessoas para elas analisar. Por exemplo, podia até ver um vídeo falando sobre preço de mel de Sul Nordestina, lá no... Os caras criando já era no local que não é a existência dela, que é Itabuna. Já era fora deslocada. Mas o pessoal me perguntar tudo, eu expliquei. E eu mandei esse vídeo para 5 pessoas e digo, isso aí está errado. Esse local não é a ocorrência da abelha. Não, é Itabuna não. É sul da Bahia, Itabuna. Vai pegar lá. Não tem. Ela está deslocada. Está deslocada. É importante salientar isso. Mas, olha, vamos ao nosso vídeo, a nossa parte. Mas lembrando, para você, é importante assistir o vídeo até o final. Isso é muito importante para o YouTube. Deixar o seu like e assinar o canal. Para vocês que não são assinantes. Agradeço a todos que são assinantes, inclusive os novatos. Eu já falei desses temas, nessa questão, que é a criação de abelhas. Olha, não dá para comparar, digo sempre. Inclusive tem aí esse pessoal, essa nobreza toda, esses grandes preservadores da natureza, do meio ambiente, tudo em prol da natureza, meio ambiente, mas eles são da mesma, eles navegam, eles visitam o mesmo clube do agro, é pop, o agro é técnico, o agro é tudo. Eles são dessa turma. Pró-desmatamento, pró-garimpo, seja somente ilegal, pró-agro de todos os sentidos, não o agro realmente, o agro que funciona, o agro reconhecido, legalizado. Mas é um erro alguém querer comparar. Por que é um erro? Eu vou dizer aí, tem um canal, um professor chamado Cia das Abelhas, que ele disse que uma colônia de abelha rende mais do que um boi. Se for do jeito que ele está falando, claro, para chegar a esse nível, tem que fazer um grande estudo. Eu acredito que sim. Por quê? Porque, na verdade, o que é que ele fala? Ele fala que dá para tirar 70 e tantos, 80 quilos de mel num ano de uma abelha bem manejada. Se isso acontecer, e vender no valor que ele fala, valores acima de 60, em torno dos entre 60, 80 reais, 90, o quilo, aí sim, nesse caso, dá para o cara ganhar muito dinheiro. E ele fala, por exemplo, com 30 colônias, ele está explicando, tem os vídeos, aí eu não estou... E aqui que eu estou falando, não, vou até citar o nome, Cia das Abelhas. Ele disse que com 30 abelhas dá para o cara fazer 30 mil, gente, ou 100 mil. Se o cara com 30 colônias, ele faz 100 mil, eu duvido que no ano, alguém com 100 cabeças de gado bovino faça esse valor. Quem está criando, não vai fazer. 100 mil não faz não. Garanto. Porque, mas... ele vendeu os animais de não sei quantas arroba por não sei quanto, mas aí você vai ver a área que ele tem. Primeiro, uma área que tem para engordar esses animais, 30 animais, tem que ser grande. A questão de vacina, a questão da pastagem, para fazer tudo isso, não vai chegar. Então é um ponto que eu quero chegar. Mas não dá para comparar em termos de comparar uma atividade, a apicultura com a meliponicultura. Primeira atividade, a apicultura no Brasil é meio acidental, ou acidental. E a meliponicultura ainda é mais acidental.
O que eu quero dizer com isso? Olha, desde registro na América Central, obviamente, certamente os espanhóis, em 1502, levaram as primeiras colônias, trouxeram da Europa para a América, de fato. Se for pensar do ponto de vista como é a realidade, eu situado aqui na América do Sul, no sertão nordestino. Essas abelhas, elas sempre foram criadas em pequena quantidade, nunca produziram muito. O máximo que produzia no ano era cerca de 8 litros de mel. Abelha bem manejada para a época. Não tinha uma caixa, então não tinha caixa padronizada, não tinha nada do que existe hoje. E aí continua isso. No Brasil foi um padre que trouxe para o Rio de Janeiro, segundo a maior quantidade de abelha, que iniciou a chamada apicultura, vem de apis o conceito. Ainda no século XIX, se me foge a memória, no ano de 1830, ele trouxe as primeiras colônias da Itália. Logo, aqui ganham a denominação de italianas. Tá? Importante salientar isso. Mas isso passou só no meado, na segunda metade do século, início da segunda metade do século XX, para ser mais preciso, no ano 1955. Não sei, já falei, não gosto de história, não respeito historiadores. Se algum historiador estiver vendo meu vídeo, por favor, não fique nervoso, não fique chateado, não gosto de história. Sou obrigado a falar isso. E a história que ainda tolero mais ou menos é a história das ciências naturais, ou ciências da natureza. Mas as outras histórias, porque é contada da maneira que interessa, somente sempre a classe dominante, sempre a quem está no domínio. Conta com seus viés, com seus, vamos pensar, abafamentos e outras situações a mais, e com seus acréscimos que não tem nenhum fator real. Então é assim que é contada a história. Mas, então, não sei quem era o presidente da República naquele período. Mas isso é fácil de buscar lá na história e vocês encontram. Eu não tenho tanto, que eu não tenho interesse, que eu nunca me preocupei em falar, em ver isso. Mas o presidente da República na época, ele queria tornar o Brasil um grande produtor de mel. Esse é documento da época. Aí sim, diante de fatos. Tinha o agrônomo, engenheiro agrônomo de Santana do Parnaíba, uma cidade do interior perto da capital São Paulo, Valvica Stiverquer, que era o maior geneticista de insetos da história da humanidade, continua sendo, e ele recebeu a incumbência de transformar essa atividade, que era muito primária no Brasil, lembrando, só tinha abelhas criadas em pequenas localidades. Ele foi na África, pegou lá, segundo a história, 250, outro disse 248, o número não importa, sei que foi uma quantidade, foram dezenas de rainhas. Na verdade, ainda não era rainha, que não tinha sido copulada, apenas princesa, de uma espécie que é Apis mellifera scutellata. Apis mellifera scutellata é uma espécie de uma região, essa que ele trouxe, é de uma região da África que ela é mais quente do que o semiárido nordestino. Trouxe isso para Rio Claro, São Paulo, fez o trabalho de botar as abelhas, essas princesas, para cruzar com as espécies, com 5 subespécies, digo subespécie. Mas que é subespécie, Gilvan? É uma espécie que tem uma grafia científica com 3 nomes. Apis mellifera mellifera, Apis mellifera caucásica, Apis mellifera linguística, Apis mellifera iberiensis, entre outras. Essas aí eu estou lembrando, está na cachola aqui. Beleza? E aí, ele obteve essas rainhas. Ele prendeu em gaiola, em caixa com telas. Saía, passava as operárias, mas a rainha, como é grande, ela não conseguia atravessar ali. Há várias histórias, fatos sobre isso, que o tratador tirou essas telas e as abelhas, elas foram, as rainhas, começaram a voar para o campo, começaram a povoar. O fato que isso deve ter acontecido no ano de 1957, em 1960 ela já tinha chegado ao Rio Grande do Norte, a região norte do país também. O Rio Grande do Norte é aquele contorno ali do Nordeste, para fazer aquela curva para ir para o Ceará, né, gente? A gente sabe, Mossoró, ele já tinha chegado. E aí, dentro de pouco tempo, as abelhas estavam espalhadas, elas ficaram migratórias. Isso é um fato. O que é que eu estou chamando acidental? Porque justamente não era a intenção dessas abelhas se espalharem, de espalhar a abelha pelo continente. Na década de 1980, ela tinha chegado na América do Norte, ou seja, Estados Unidos e Canadá. Todas as partes, obviamente, que são as partes mais frias, não.
mas atravessaram tanto, pensaram em fazer uma barreira na América Central, provavelmente onde é o Panamá, aquela região toda que é mais estreita entre o Atlântico e o Pacífico, entre os oceanos, esses dois oceanos de fato, não todos, e não conseguiram. Viram que era uma tarefa um pouco difícil, impossível. Não fizeram. Como é que ia fazer essa barreira que ia impedir das abelhas avançar para a América do Norte? Por quê? Porque já eram criados em todo o continente da América do Norte, com a vinda dos europeus, somente os franceses e os ingleses. Quando eles vieram para a América do Norte povoar, eles já trouxeram abelha. Então isso é uma atividade. Ela tem essa questão, as abelhas produzem muito porque as colônias são muito grandes, uma média de 70 mil indivíduos criados no cativeiro. Na natureza pode até, uma abelha tem anos e décadas no local, pode até, depende do espaço, pode também chegar a esse número de 70 mil. Normalmente são colônias bem menores, quantidade de indivíduos. Bom, a atividade, a meliponicultura também é acidental. Por que é acidental? Porque o intuito no Brasil foi destruir tudo. Até porque a divisão que eu já falei aqui em outras ocasiões, a divisão em capitanias hereditárias era uma maneira que Portugal achou de ver se conseguia administrar a colônia. E detalhe, esses donatários, pessoas que receberam, porque capitania hereditária, que era passado de pessoa de geração para geração. Eles não vinham a cuidar. Só teve duas capitanias que prosperaram. A de Pernambuco e a de São Vicente, São Paulo. Mas São Paulo não só era a de São Vicente, não. Tinha a capitania do lado, acho que, se não for já era de Guarujá, no local onde é Guarujá, que não prosperou, foi um desastre. Em Pernambuco tinha outra, em Itamaracá foi outro desastre. As outras capitanias foi dividido, acho que em 14 capitanias, o Brasil, e o Brasil não avançava tanto como para o centro-oeste, nem para a região norte do país, mas ninguém fez nada. Mas os europeus, quando chegaram aqui, viram os nativos, verdadeiros donos da América, criando abelha em galho. Eles tiravam as abelhas no mato, traziam para as ocas, as residências, e criavam elas dentro dos troncos. De vez em quando eles iam lá e tiravam mel, sem nenhum cuidado. Inclusive daí deriva o nome cortiça, ou cortiço. Por quê? Porque tem a casca de uma planta da família dos carvalhos, somente na Península Ibérica, que já era utilizada, eles tiravam a casca dessa planta e utilizavam como objeto para criar as abelhas. Que de fato poderia também ser chamado de colmeia. Colmeia é só um objeto. Então, o que eu digo que é acidental? Essa atividade ela passa lá desde o início da colonização até mais ou menos os dias atuais. É uma atividade que, apesar de grandes cientistas, de pessoas que estudaram muitas abelhas, começaram a criar, e deram até nome, como o caso do Paulo Nogueira Neto, deu o nome de meliponicultura, meliponário, meliponicultor. Essas denominações está no livro, inclusive, o livro do Paulo Nogueira Neto, um dos mais famosos, que o pessoal chama a Bíblia da Meliponicultura, que é o livro lá que está escrito Abelhas Indígenas, criação de abelhas indígenas, abelhas nativas, abelhas sem ferrão. É um livro que eu tenho só em PDF, penso até comprar ele impresso, só para olhar lá, é uma questão mesmo. Eu leio tanto no computador, em tela de computador, de tablet, celular é péssimo, né, porque é pequeno, mas não impede. Mas só dizendo para vocês, ela é acidental. Só ultimamente que ela despertou muito interesse por conta do que a gente sabe. A pulverização, os meios de comunicação mudaram demais. Vamos pensar na última década, principalmente com as redes sociais. E aí se tornou, todo mundo passou a pensar que ter abelha é desse jeito que vai dar dinheiro. Não. Para dar dinheiro, eu até tirei o mel. Uma professora queria comprar o mel. Quando eu falei o preço, ela parece que se assustou. Inclusive eu dei volumes de 50 ml, eu dei para 4 professoras que elas achavam que era a mesma coisa de mel de açúcar. Não, digo que isso é garrafa de açúcar, isso é Coca-Cola. Com todo respeito, a garrafa de açúcar é a Coca-Cola. Mas não é valor de mel de abelha nativa. O mínimo que você poderia vender, aí não fique. Mais uma vez, peço aqui para ninguém ficar bravo com a minha afirmação aqui. O mínimo que você pode vender 1 litro de mel de mandaçaia, das mandaçaias, seja a mandaçaia da Caatinga, a mandaçaia MQ, mandaçaia MQA, mandaçaia MQQ, das urussus, qualquer espécie, de uma bugia, da jataí, o mínimo é R$200. Por quê? Porque são essas abelhas, as urussus até produzem um pouco mais, mas essas faladas, a jandaíra, elas não produzem mais de 1 litro de mel do ano, não. Para produzir tem que ser muito bem manejada. E aí eu entendo a história. O mínimo é 200.
Mas o valor ideal seria 400 o litro. Mas quem é que vai pagar? Mas você não vai vender um litro de mel. Gente, mas tá caro. Não. Vou fazer aqui um paralelo para vocês ficar bem claro. É a questão, olha um uísque, compara com todo respeito à nossa cachaça. Vamos pegar e vamos dar nome aos bois. Pega um, sei lá, Nato Nobre, Nato Nobre não, porque isso não é valorizado. Pega um, não sei qual é o Black Horse, não sei quais são os uísques mais valorizados. Não tem muito aqui na minha mente, mas um uísque muito caro mesmo, o uísque escocês, compara com a nossa pinga a 51. Gente, a 51, uma garrafa lá, tem acho 900 ml, não sei qual é o valor, sei lá, R$5. Quanto custa um uísque? Um uísque bom mesmo, R$5.000. Isso é a comparação que eu faço, um paralelo do mel das abelhas africanizadas com o mel das abelhas nativas. Todas as abelhas nativas, óbvio que não. Arapuá, Trigonis pinto, não tem esse valor. É a abelha que tem a maior colônia, indivíduo por colônia, é a abelha que seria talvez a maior produtora de mel das nossas abelhas, talvez. Mas quem vai manejar, quem vai querer criar arapuá? Primeiro, não dá para criar perto de nada onde tem outras abelhas. Segundo que ela é muito complicado para você mexer com a abelha. E aí onde eu quero chegar? No caso, você viver da criação, ter rendimento ou viver diretamente da meliponicultura, vive. Se fizer o que eu falei, vender colônia no mínimo entre atual, na época, não foi de hoje, de 600 a R$1.000, tem uma boa produção. Vender o mel a R$400, atualmente seria R$400 o litro. Você ter uma área local bom para criar e saber manejo, estudar, isso daria para viver da atividade. Fora disso não dá para viver. Pode ser até um complemento de renda, mas não dá para viver. Tem que ficar bem claro isso. Outra questão, não dá para viver com todas as abelhas. Tem abelha que é produtora? Tem. E qual é o nosso produto? Se você comparar, quando compara as duas, abelhas africanizadas com abelhas nativas, a abelha africanizada você tem vários recursos que você pode explorar. Claro que o mais vendido é o mel, mas é o mais barato de todos. Mas além do mel, você tem a cera. Cera não é muito viável, por conta para a abelha produzir 1 kg de cera, consumiu de 8 a 10 kg de mel. Não é viável. Tem o serviço de polinização, no caso, aí tem essa questão do veneno, que é complicado. Não dá para conciliar veneno com a abelha. Abelhas são insetos. Inseticida vai acabar, é a morte das abelhas. É o fim das abelhas. Tem a questão do pólen. O pólen é um produto bem, hoje já bem comercializado, com agregado muitos valores, tá bom? Tem a questão da geleia real, que é muito pouco, é muito difícil, mas é um produto caríssimo. E o veneno das abelhas, que é o mais caro, mas esse também é muito complicado para tirar. Tem a questão da própolis. A própolis de boa qualidade tem muito preço no mercado. Quando vamos falar de abelha, quando comparamos com as abelhas nativas, basicamente é o mel. Cera ninguém vai vender, vai ficar tirando cera para vender, não compensa e a produção é muito baixa. Porque as colônias são pequenas, a quantidade de indivíduos por colônia, a não ser o arapuá. O arapuá é um caso à parte. Vamos imaginar a questão não sei, do pólen. Só talvez das escapas trigona e trigona, que elas coletam muito pólen, talvez desse para fazer uma coleta e aí você comercializar esse pólen. A aceitação no mercado não se sabe. Até porque o pólen é diferente. Esse pólen já é curtido, já foi fermentado, já passou por tratamento das abelhas. Diferente do pólen de ápice. Então, não sei. Geleia real, ninguém vai conseguir ficar tirando geleia real de abelhas nativas. É uma coisa assim, basicamente inusitada, que alguns chamam até líquido larval. Não importa, alimento que é para as larvas, alimento larval. Vamos imaginar. A própolis dá para extração? Dá, mas é muito pouco também. Não é igual, não é comparado com as aves. Serviço de polinização é muito precário, vou dizer aqui precário entre aspas, não entenda como pejorativo, mas por conta de que, como é que você vai fazer polinização se você tem 700 mil indivíduos, na maioria das espécies? Você vai fazer, não dá para comparar com aves que tem 70 mil em média, uma colônia. Então você teria para poder, você tem 70 colônias de abelha para fazer a polinização que a aves faz. Outra coisa, elas não são generalistas. A maioria das plantas nós utilizamos como alimento nas grandes culturas, de fato monoculturas, elas são plantas europeias, algumas, mas normalmente asiáticas e africanas, algumas até da Oceania. Logo não vai servir, elas não vão polinizar, não vão ser bons polinizadores. Então basicamente fica-se com o mel. O mel,
você vai querer vender, os caras vão querer dar esse valor. Só para vocês terem um entendimento, eu fechar aqui, finalizando mesmo, que esse ano tive condições de tirar uns 40 a 45 litros de mel de mandaçaia. Eu não tirei por conta do preço. Eu não vou entregar de graça. Repito, não ter, dou o trabalho de tirar, deixar as abelhas. Pelo menos fica forte, muito forte. Inclusive tirar, só para vocês terem uma ideia, estimula, porque no dia 10 eu tirei, no dia 18 eu fiz o vídeo, eu tirei uns 300 ml de uma abelha, no dia 18 praticamente ela tinha completado isso já em 8 dias, menos de 8 dias, contando com o dia 10 que eu já tirei final de tarde, para vocês terem uma ideia. Mas não compensa pelo preço que o cara quer comprar. Se, de fato, para poder ter um resultado bom, seria ter selo orgânico e poder vender, exportar esse mel, porque os europeus vão pagar preço. Os europeus pagam, os norte-americanos pagam preço pelo mel, até por causa da qualidade. Agora, eu não tenho vamos pensar, esse caminho para percorrer, para levar, para exportar esse mel para a Europa Ocidental, nem tampouco para a América do Norte, fica difícil. Então fica inviável, porque as abelhas se torna quase, praticamente, uma situação de criação de abelha meia, diria, de só conservação. Porque as abelhas que eu vendo, as colas que eu vendo pouca conta, que eu não faço, que eu já falei nos vídeos. E depois os preços das colônias, o cara quer comprar, se você falar, a colônia é 600, 700, 800, 900 reais, o cara já dá cara demais. E aí o que é que você faz? Só dá para viver com atividade se for dessa maneira. Fora isso, tira teu cavalinho da chuva, nem inventa em criar abelhas, porque não vai dar certo. A não ser que você crie abelhas só como algo ornamental, você tem uma caixa, como fosse esse objeto aqui, só para ficar olhando ali para ela, conforme fazia, afirmou isso em entrevista o Paulo Nogueira Neto, quando começou a namorar uma mulher lá que tornou a sua esposa no passado, no século XX, olhava para a abelha tanto que se tornou o sogro dele e disse, você está olhando mais para a abelha do que tudo, eu acho que eu vou dar. Aí deu uma abelha para ele. Aí começou a paixão dele pelas abelhas. Mas, para viver mesmo dessa atividade, extremamente difícil. Agradecendo a você que teve essa paciência, que assistiu esse vídeo todo. Voltando mais uma vez a pedir para você mandar para 5 pessoas. Não precisa mais do que isso. 5 pessoas que não sabem o que é abelha. Manda esse vídeo só para 5 pessoas que não sabem o que é abelha. Não para elas ficar assustadas com a atividade, mas para elas começar a conhecer e ver o que elas têm de resposta, o que elas vão comentar aqui embaixo nos comentários. Obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro.